Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E neste Fogo e Fúria, voltamos aos episódios habituais. Ainda teremos outro dedicado aos 250 anos da independência dos Estados Unidos, mas para já um olhar sobre a atualidade. Pedro, temos tanta coisa para falar sobre estas últimas semanas e as que temos pela frente. Vamos tentar passar rapidamente um bocadinho por todos estes assuntos. Começamos com as eleições primárias intercalares para novembro. Os democratas tiveram um desastre no Maine, com o escândalo que ditou a desistência de um candidato muito popular, o Graham Plattner, e no final acabou por ser o Troy Jackson, o candidato escolhido. E agora temos outra frente de batalha a despontar no Michigan entre o candidato da ala esquerda do partido e a ala mais institucionalista, por assim dizer. Será que os democratas ainda vão arranjar maneira de perder para os republicanos, Pedro? Umas eleições para as quais até partem em relativa vantagem? Viva Ruben! Os democratas têm um grande talento para arrancar a derrota das garras da vitória, como se costuma dizer a brincar. O Maine é talvez o caso mais paradigmático dos últimos tempos. Portanto, tínhamos Graham Plattner, um prefeito desconhecido até há coisa de um ano, que ia ser o novo, supostamente, Zoran Mamdani do Maine. Ou seja, um tipo que ia puxar por uma agenda de esquerda, muito focada no custo de vida, também com uma postura muito crítica da política externa trumpista e mesmo da aliança histórica dos Estados Unidos com Israel. Só que este Plattner, um veterano de guerra, um pequeno empresário da pesca, um tipo barbudo que representava bem uma certa caricatura da classe trabalhadora americana, tinha muitos esqueletos no armário e até não foi por falta de aviso, porque houve muitas investigações jornalísticas, muitas pessoas no Maine a avisar que Plattner não era bom tipo, mas Plattner acabou por ganhar facilmente as primárias democratas, com o apoio até de figuras nacionais da ala esquerda, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Ro Khanna, e foi só neste mês, em julho, que surgiu finalmente a gota que fez transbordar o copo, um copo de muitas suspeitas e reservas em relação a este Graham Plattner. Ora bem, uma ex-namorada de Graham Plattner veio fazer publicamente numa entrevista ao Político um relato bastante credível de uma violação ocorrida em 2021 cometida por Plattner, e a partir daí Plattner perde todos os apoios em catadupa de todos estes barões da esquerda norte-americana. Surgem apelos para que desista da campanha e foi isso que aconteceu. Agora o Maine está a passar por um processo que faz lembrar um bocadinho o que aconteceu nas últimas presidenciais após a desistência de Joe Biden e aquela escolha apressada de Kamala Harris. Ou seja, os democratas do Maine vão este fim de semana, já não têm tempo para fazer primárias, vão reunir-se numa convenção para escolher um novo candidato. Neste momento há dois nomes em cima da mesa. Um muito mais provável, com muitos apoios, é Troy Jackson, que é um político local que estava politicamente até bastante próximo de Plattner, em termos da sua agenda, ou será Sondra Pelletier, que é uma empresária da biotecnologia, que, na verdade, também não está politicamente muito longe de uma agenda de esquerda. Ou seja, não é bem a questão de se afastarem demasiado daquilo que Graham Plattner defendia e que continua a ser, de acordo com as sondagens, uma agenda bastante popular. O problema é que o novo candidato, seja ele qual for, vai, tal como Kamala Harris, em 2024, vai ter apenas uns 100 dias de campanha pela frente e vai ter também o fantasma do candidato anterior a pairar. Ou seja, é um cenário um bocadinho diferente com aquele que acabou por não correr muito bem para Kamala Harris. E porquê que isto importa? Porquê que continuamos a falar do Maine? Porque os democratas, para reconquistarem o Senado, em novembro, vão ter de tirar uns 4 mandatos aos republicanos e não podem perder nenhum dos mandatos que têm. E o Maine era claramente a melhor hipótese de expulsar um republicano. Neste caso, uma republicana, Susan Collins. Mas os democratas claramente cometeram um erro gravíssimo ao escolherem um primeiro candidato que conheceu mal e que foi, sobretudo, escolhido por ter uma certa aura, uma certa imagem de tipo de classe trabalhadora. Correu mal. Uhum. E no Michigan, há receio de que os democratas
cometam um novo erro nas primárias deste próximo dia 4 de agosto. Mas aí o dilema é diferente. Há outro candidato da ala esquerda do partido ou do Universo Democrata que está a sair-se muito bem nas sondagens no Michigan, que é Abdul El-Sayed, um antigo responsável de saúde pública. E como podes imaginar logo a partir do nome, o Michigan tem uma enorme comunidade de origem árabe, e como também podes imaginar a partir das próprias posições políticas de El-Sayed e da crítica que também faz a Israel, tal como fazia Plattner, a ascensão de El-Sayed nas sondagens levou a liderança nacional do Partido Democrata a entrar em pânico e a dizer que se El-Sayed for o escolhido para ir a votos contra os republicanos em novembro, vai perder o Michigan e vai perder daqueles assentos no Senado que estão nas mãos dos democratas e que os democratas não podem de todo perder se querem continuar a alimentar a esperança de virar o Senado e obter aí uma maioria democrata. Quem diz isto é, por exemplo, o Chuck Schumer, o líder dos democratas no Senado em Washington, que considera que El-Sayed está demasiado à esquerda e que não tem experiência política e que vai ser triturado pelos republicanos depois em novembro no Michigan. E Schumer e o aparelho democrata apoiam por isso Haley Stevens, que é uma congressista moderada que está a concorrer agora ao Senado. E também há outro fator importante aqui, que é o lobby pró-israelita que está a contribuir financeiramente para a campanha de Stevens para derrotar El-Sayed. Portanto, aqui a questão não é tanto a idoneidade do candidato, como era claramente no caso do Maine, com Graham Plattner, aqui é mais as dúvidas entre os democratas se vão ter um candidato que consiga bater os republicanos em novembro no Michigan, ou se não vão ter, no final de contas, um candidato que pode estar demasiado à esquerda para o Michigan, ou, por outro lado, uma candidata que pode ser apenas uma solução do recurso do aparelho democrata para derrotar El-Sayed, mas que depois pode também não ter grande capacidade para vencer os republicanos. E, portanto, nesta corrida, o Michigan estava supostamente no bolso dos democratas, mas não está, e toda esta indefinição e o que possa acontecer com as primárias ali a 4 de agosto vai determinar as hipóteses reais ou não dos democratas agarrarem o Michigan, que é um dos estados que claramente não podem perder. Então, mas estamos a cerca de 100 dias das eleições intercalares, 3 de novembro é a data. Vão basicamente eleger 1/3 do Senado, toda a Câmara dos Representantes, estas eleições. As sondagens neste momento apontam, apesar dos precalços, que os democratas têm muito boas hipóteses de chegar à maioria na Câmara dos Representantes. Há hipóteses menos boas de fazer o mesmo no Senado, é certo. Trump dedicou há dias um discurso à nação, onde fez uma promoção destas teses de fraude eleitoral em massa para tentar descredibilizar todo este processo eleitoral e tentar contestar a legitimidade de uma possível derrota em novembro. Mas isto sem nenhuma prova cabal das suas alegações nos documentos que, entretanto, acabou por divulgar no site da Casa Branca. Parece ser uma tentativa desesperada esta para tentar sair de um contexto eleitoralmente adverso, Pedro, com acusações de enriquecimento pessoal, né, na Casa Branca, e com o fim do cessar-fogo e o regresso à guerra no Irão, ainda que neste último fim de semana tenham parado os ataques diretos, havendo alguma esperança, ainda que algo remota num cessar-fogo. O que é que se passa nesta frente? Trump continua a não conseguir sair do conflito em que entrou, basicamente é isso. Lembra-te do que falámos na altura do anúncio do acordo de paz que entretanto ruiu, que era muito mais favorável ao Irão do que aos Estados Unidos, precisamente porque o Irão, do ponto de vista militar estratégico, tinha a faca e o queijo na mão, que neste caso o queijo é o Estreito de Hormuz. Ou seja, o regime iraniano sobreviveu à guerra, claramente, apesar da morte do anterior Ayatollah e de outros altos dirigentes do regime, o regime sobrevive, as instituições sobreviveram, o programa nuclear iraniano também, não é? Tanto que continuamos hoje a falar do programa nuclear iraniano e do que é que o Irão tem de fazer para ceder ou não, entregar ou não o urânio altamente enriquecido que continua em sua posse. Portanto, esse problema também não foi resolvido. As capacidades ofensivas do Irão em matéria de mísseis e drones também não é? Também continuam não intactas, mas continuam a existir, e o Irão continua a atingir quase diariamente agora nesta fase os aliados americanos na região, o Kuwait, o Bahrein
a Jordânia. Portanto, pouca coisa mudou a primeira fase do conflito e, pelo contrário, o mundo e os Estados Unidos herdaram um novo problema, que é o Estreito de Hormuz, porque o Irão aprendeu que pode, cada vez que se sente ameaçado, pode fechar o Estreito de Hormuz a cada momento e colocar em xeque toda a economia mundial. Ora bem, como é que se derrota um país assim? Como é que se negocia depois um acordo de paz mais abrangente com um país que tem toda esta vantagem estratégica? O cessar-fogo, o tal cessar-fogo que ruiu há poucos dias, previa de facto muitas concessões americanas ao Irão, como o levantamento de sanções, o descongelamento de fundos iranianos congelados no estrangeiro. E estava a ser muito criticado internamente nos Estados Unidos, no Partido Republicano, na direita americana, e no fundo Trump quis rasgar este acordo, voltar ao campo militar do conflito para tentar obter uma posição de maior vantagem para novas negociações. Mas basicamente o que aconteceu é que estamos novamente presos num ciclo de bombardeamentos americanos diários, retaliações iranianas, constrangimentos novamente à navegação em Hormuz, preço de petróleo a disparar, esta quinta-feira já para cima dos $100 por barril e, consequentemente, o preço da gasolina a disparar também nos Estados Unidos, o prolongamento de uma guerra muito impopular para o eleitorado americano, de acordo com todas as sondagens, ainda mais agora que Pete Hegseth, o secretário da Defesa, foi ao Congresso pedir um reforço urgente de mais 60 a 80 mil milhões de dólares para as Forças Armadas, para sustentar este esforço de guerra prolongado. Tudo isto ao mesmo tempo em que muitos eleitores americanos pagam mais na bomba de gasolina, pagam mais no supermercado, sofrem no dia-a-dia os efeitos económicos desta guerra. É um cenário eleitoral muito, muito complicado para Donald Trump. Esta semana, entretanto, surge um polémico acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita de cooperação entre os dois países em matéria de energia nuclear, que abre a porta ao enriquecimento do urânio por parte dos sauditas e, dessa forma, aqui haver um risco de os sauditas criarem um programa de armamento nuclear. E sabemos aqui, Pedro, que a Arábia Saudita é o grande adversário regional do Irão. É quase impossível não vermos este acordo fora desse contexto da guerra com o Irão, não é? Mas, na verdade, é algo que já estava a ser preparado já desde o primeiro mandato de Donald Trump, em meados da década passada, e que continuou depois também a ser trabalhado pelos democratas durante a era Biden. Portanto, havia um certo consenso bipartidário sobre a cooperação nuclear com a Arábia Saudita no que diz respeito à energia nuclear civil, ou seja, construir centrais nucleares com a ajuda de tecnologia norte-americana, também para afastar ali daquele terreno a China e a Rússia, que são outros fornecedores de tecnologia nuclear. A justificação do lado americano e saudita era que a Arábia Saudita está obviamente dependente do seu próprio petróleo, também do ponto de vista da produção energética, e precisa de pensar num futuro pós-petróleo também neste aspecto, e para chegar lá, investindo no nuclear, se usar menos petróleo para produzir energia, vai sobrar também mais petróleo para exportação. Mas toda esta cooperação no nuclear pressupunha, em mandatos anteriores, que a Arábia Saudita, em troca, normalizava relações com Israel, que era uma grande contrapartida política exigida pelos Estados Unidos, mas que claramente ficou mais difícil desde o ataque de 7 de outubro de 2023 e depois toda a terrível guerra em Gaza, que claramente dificultou muito uma aproximação que estava a acontecer entre vários países árabes e Israel, e também pressupunha, por outro lado, que havia inspeções internacionais frequentes, todo um mecanismo internacional de verificação e de segurança para evitar o desenvolvimento de armas nucleares e a proliferação nuclear para outros países. Só que, como isto foi anunciado inicialmente esta semana, dava a ideia que nem uma exigência nem outra, ou seja, nem o reconhecimento de Israel, nem as garantias de segurança em relação à proliferação nuclear e ao armamento nuclear faziam parte deste novo acordo. Esta quinta-feira, Trump lá recorreu à sua rede social para dizer que o reconhecimento do Estado de Israel faz, sim, parte do acordo e que, por outro lado, não ia haver enriquecimento de urânio na Arábia Saudita coisa nenhuma. Ora, isto para já pode reduzir o interesse saudita no acordo. Por um lado, porque, como explicámos,
a perspectiva de uma aproximação diplomática entre a Arábia Saudita e Israel neste contexto é muito complicada. Por outro lado, já em 2018, o príncipe Mohammed bin Salman tinha dito que se o Irão desenvolvesse uma arma nuclear, a Arábia Saudita tinha todo o interesse em fazer o mesmo e faria o mesmo. Portanto, acho que com as declarações desta quinta-feira, as condições do acordo e para o acordo foram claramente alteradas e, portanto, vamos ter que aguardar mais detalhes, também para perceber quais são as reais hipóteses do Congresso em Washington aprovar ou não aprovar o acordo. À partida vai aprovar, porque os republicanos continuam em maioria nas duas câmaras por agora e mesmo pode haver vários senadores e congressistas democratas a acharem que isto é uma boa ideia. Mas vamos ver. Enfim, é uma entre muitas incógnitas daqui para a frente, neste verão quente, até às eleições de novembro, e nem sequer falamos hoje aqui do regresso das mortes às mãos do ICE ou das novas tarifas de 50% contra o Canadá. Muito obrigado, Pedro. Um abraço e até ao próximo Fogo e Fúria. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.